E hoje nosso entrevistado especial, Gilson Martins, ele estava falando da trajetória profissional e da experiência que você teve de ter exercido o cargo de policial penal, antigo agente penitenciário, e a função que você exerceu dentro da Polícia Penal. Isso mesmo, Mauro. Eu falo para você que, com pouco tempo de carreira profissional, eu fui militar no movimento sindical, fiz parte do. Fui secretário-geral do SINSAP na época, na presidência do Fernando Anunciação. E quando a gente recebe essa marca de sindicalista, a gente abre mão de ocupar a função dentro de qualquer instituição, porque as pessoas veem a gente na condição mais de lutar pelas questões de classe, defende pouco a instituição. Mas em 2007 eu recebi o convite do Dr. Ailton em ocupar a diretoria de assistência penitenciária. Foi quando eu tive a oportunidade, por 2 anos, ocupar essa diretoria. Desenvolvi um trabalho muito interessante aí, muito importante aí. A diretoria em que cuida da reintegração social do preso. Lá nós temos a divisão de trabalho, saúde e educação. E tive a oportunidade de sentir um pouco a pressão de que é ser diretor na AGPEM. É uma experiência boa, é uma experiência também que não é fácil, mas é isso aí, é um aprendizado. Bacana, gente. Logo, logo, os próximos entrevistados aqui, o Rebeque, de Itaporã, vai estar eu, o Dr. Celso Schuch aqui, fazendo esse bate-bola aqui, esse bate-papo aqui. O Rebeck é uma lenda. O Rebeck, vou te falar para você, Mauro, o Rebeck ele fez história aqui nesse Dourados aqui. Eu vinha muito aqui na época, enquanto ele era diretor ali do semiaberto, e o doutor, o juiz de execução que você falou agora, doutor Celso, era Dr. o Celso Schuch. Chux, Isso. era o juiz de execução. Assim, é uma história também, outro momento interessante que eu tive a experiência de conhecer. Mas, assim, o Rebeck é um cara que ele é um cara gente boa demais. Um abraço para você, Rebeque, pela toda a sua representatividade, sua liderança. Então, tá de parabéns e são policiais assim que a gente precisa, né? Tá à frente aí para estar batalhando, para estar lutando pelos nossos direitos. Eu estava olhando o Rebeck, ô Mauro, ele está ensaiando ser candidato a prefeito de Itaporã, tá? Eu estou olhando ele aí, acompanhando ele. Ele gosta de ser polêmico também, ele gosta de arrumar uma encrenca para ele. Pessoal, vai ter vários outros convidados, policiais penais. O André Santiago, do CISAP, vai estar convidado. O Anunciação, só fala o nome da instituição lá. FENASPEN. Então, a Anunciação da FENASPEN, para mim não falar errado, eu passei aqui para o Gilson. Vamos falar do Tatu? Tatu, cara, Tatu também é outra figura aí do sistema prisional. Conhecemos aí muito tempo, né, Tatu? Tatu também já militou no movimento sindical, já foi conselheiro fiscal, entendeu? Se você não sabe disso, ele já foi, tá? Entendeu? Já aprovou as contas lá por um período, esteve lá com a gente, sempre em Campo Grande, sempre acompanhava a gente bem de perto. É um companheiro que eu conheci nessa trajetória também. Ele era alguns dos nossos agentes penitenciários na época que se mobilizava e ia para Campo Grande na luta aí por uma polícia penal aí, por garantias e direitos aí que a gente foi ao pouco avançando, a gente foi avançando e conquistando. Então o Tatu militou muito também, contribuiu muito com a categoria aí conosco, com nós todos aí, e ele faz parte dessa história. Foi candidato em 2020, né? Foi candidato a vereador. Candidato a vereador, tem uma experiência política aí, é uma pessoa que está pronta aí para nos ajudar. Eu acredito que o policial penal ele precisa entender que o cenário político hoje ele faz parte, entendeu, do cenário profissional, do crescimento institucional, porque as decisões são políticas. Então, assim, está aí o Fernando Anunciação, que militou em Brasília por 14 anos. Eu não acreditava nessa emenda constitucional.
Na época eu fazia parte, eu lembro muito bem que quando ele me convidou para participar dessa empreitada aí junto ao SINSAP, a gente conheceu 6 presidentes de sindicatos de outros estados, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais. Foi quando o primeiro contato o Fernando fez, e aí os demais eu comecei a conversar com eles, e aí ninguém tinha ainda uma mobilização política, Mauro, ninguém era assim, era um campo escuro para todo mundo. E nós conseguimos, na época, o Valdenir Machado, era deputado estadual. Então, assim, a gente conseguiu ir conversar com ele lá por meio de Dourados, que sempre foi muito forte, assim, mais forte a questão da militância política. Então, a gente conseguiu, por meio, aí não vou me recordar quem abriu essa porta para nós lá, e o Valdenir Machado, então deputado estadual, topou fazer uma audiência pública sobre o sistema prisional. Então, a Zilda, na época, trabalhava no gabinete dele, montamos essa audiência pública, trouxemos esses 6 presidentes de sindicatos de outros estados. Foi quando começou a surgir, né, Tatu, a ideia de federação. Então, nós precisávamos de 11 sindicatos, e aí, aos poucos, a gente conseguiu, sem recurso. Então, aí montou-se essa federação, a FENASPEM, entendeu? E aí nós tínhamos também o deputado federal Dagoberto, que estava no primeiro mandato, e do PDT, onde o PDT assumiu o Ministério do Trabalho, e aí foi quando nós conseguimos as cartas sindicais, tanto do SINSAP como da Federação. E o Fernando passou a visitar Brasília, e aí eu falava assim, eu via, e também a gente também se desentendeu nessa trajetória também, como vocês também, entendeu? Brigou nessa trajetória, entendeu? Cada um tocou a sua vida, você entendeu? Demorou aí quase 10 anos aí para a gente de novo reatar esse diálogo, entendeu? Que é a maneira certa de se resolver qualquer coisa, dialogando. E aí eu via ele nessa militância doida, às vezes o pessoal ia, Tatu acho que já deve ter ido para Brasília também, né, Tatu? 3 vezes aí falando, ó, eu nunca fui nenhuma, nunca tive coragem. Os caras aí, quebrava ônibus, cara, pá, e aí é uma história. E, cara, quando aprovou essa emenda constitucional, eu falei assim, cara, que mérito. É bonito ver, é uma história para ser contada. Quem participou dela, né, Tatu? A gente vê, às vezes, assim, a gente que tem mais tempo de serviço, experiência e conheceu isso a fundo, né? Às vezes, os mais novos aí falam assim, não, eles entendem pouco do tema, mas não é, a gente tem uma história aí nesse segmento. Até gostaria de agradecer tanto o Tatu como a sua pessoa, no sentido dessa maturidade de ter feito a aproximação nossa, né? Realmente estava tendo uns embates ali, né? No sentido de discordar de algumas coisas, né? Mas assim, a sabedoria que você teve de sair lá de Campo Grande, você veio aqui no estúdio e explicar, né, Mauro, tudo é uma construção. Às vezes nem sempre esse desgaste, esse embate é bom. Será que não seria hora de conversar, né, para ver o que seria melhor, né? Unir forças, fazer a união, né? Isso foi muito bacana da sua parte. Isso aí eu só tenho a agradecer. Não, eu falo para você, é justamente isso. Está aqui o exemplo claro, o que é o sucesso, Mauro. O que você constrói, é um dadinho por vez que você monta, é uma pecinha por dia que você coloca ali, que você encaixa, e aí você vai vendo o sucesso. Então, a vida da gente é assim, é uma escada, é um degrau por vez. Não adianta a gente achar que a gente vai subir de elevador, que só sobe de elevador figurão, irmão. A gente é na escada, no degrau por degrau. E eu falo muito isso para a experiência nossa de carreira, entendeu? O policial penal precisa entender que ele precisa subir a escada, ele precisa subir os degraus em todos os segmentos, para a categoria ficar mais forte, mais sedimentada, ser melhor valorizada, ser reconhecida pelo governo do Estado, entendeu? E é isso, eu acho que é o caminho. Na autossabotação não dá certo, né?
são alianças, é só assim que vai se fortalecendo, né? Só assim que vai. O pavio de qualquer dinamite é curto, Mauro. Às vezes você consegue escapar dele. Às vezes você não consegue, ele explode perto e sobra um pouco para você. Então, como você disse, a autossabotagem, ela funciona às vezes uma vez ou outra, mas sempre sobra uma faísca, um fagulho para a gente. Então, como você disse, você tem 46 anos de idade, né? A gente já não tem mais tempo para isso. Esse autossabotamento não é para nós mais, é melhor conversar. E convidar todos, né? A participação para saber realmente o que está acontecendo. Não tem assembleia, participa. Isso, vai lá ver o que acontece, como que é feita a votação, né? Fica por dentro, porque às vezes o cara está lá na rede tomando um tereré debaixo da sombra e fica fácil assim tecer críticas, né? É que as pessoas elas não conseguem entender e eu falo assim que falta uma conscientização maior, porque eu falo assim, o salário que a gente ganha, a gente não consegue manter a família, o dia a dia da gente. E muitos dos policiais penais aí, eles vão procurar uma atividade. Às vezes a família tem um empreendimento como o meu, às vezes outro segmento, enfim, se envolve com essas questões mais financeiras aí, preocupado mais em viver um pouco melhor, que está certo, entendeu? E ele acha que ele está fazendo a parte dele, e aí ele acha que o comodismo vai conseguir deixar na mão de alguns, aí é onde reclama. Ele precisa participar, ele precisa ir para o embate, ele precisa entender que faz parte da vida dele. Às vezes alguns entram aqui e falam assim, não, vou passar um tempinho e vou embora. E aí esse tempinho passa um ano, passa 2, e ele reclamando, passa 3, entendeu? E aí quando ele vê, ficou. Então, assim, você precisa de fato, quando você assume um compromisso, seja profissional, seja familiar, seja com um amigo, se você assumir o compromisso, você tem que honrar o seu compromisso. Você tem que fazer com uma forma com que se resolva esse compromisso. Se ele fica enrolando, entendeu? Ele vai arrumando um ali, arruma um gargalo ali, arruma outro ali, daqui a pouco ele está com a vida dele complicada. Então, assim, eu digo para todos os policiais penais, independente de qual cidade, Três Lagoas, Dourados, nós precisamos, sim, nos integrar, nos unir, aprender, dizer que, assim, é o Mauro, é o Gilson, que está lá. Não é, eu acho que não é isso. Ele se predispôs, eu falo assim, é difícil alguém se predispor a qualquer atividade, mas se ele se predispôs e ele está lá, você precisa de alguma forma ajudar, entendeu? A fazer que se construa aquela ponte, porque quando você se coloca à disposição para representar um grupo de pessoas, você precisa ouvir ele, senão ele te abandona. Então, as pessoas precisam entender isso aí. Nós precisamos, de fato, interagir, integrar, porque aí você pode reivindicar. Não tem outra forma, Mauro. Bacana. Eu acredito que sempre deixando as diferenças pessoais de lado, né? E uma construção para um bem social coletivo, né? Isso. E a nossa categoria, por mais que avançou bastante, e respeitar a história e a militância de cada um, mas a gente precisa avançar. É um tema que nós vamos, nos próximos episódios, a gente vai conversar, mas eu vou dar um pitaco aqui. E até desafiei o Santiago e o Fernando. O Fernando vai muitas vezes, eu presidi a federação, mas eu falo assim, Mato Grosso do Sul atuou na vanguarda desse tema da emenda constitucional, só que ainda não amadureceu na questão política. E eu fiz um desafio para eles aí, de conversar, como estou aqui com você aqui hoje, com muitos amigos aí, da necessidade desse amadurecimento político. A gente precisa, Mato Grosso do Sul precisa seguir o exemplo do Mato Grosso, seguir o exemplo, não sei se no estado de São Paulo tem, não sei quais são os estados que tem hoje um policial penal, deputado federal. Então, assim, as pessoas falam assim, não, está distante demais da nossa realidade. Não está distante. Eu falo para você que aqui, Dourados, vamos citar Dourados aí, eu acredito que deve ter aqui uns 300, 400 funcionários aí, entendeu? Você fala policiais penais. Policiais penais, entendeu? Uma eleição para vereador aqui, 1.000 votos, Tatu? 1.000 votos.
Se ele ia puxar mais 3, nós já temos um policial penal eleito vereador em Dourados. Mas você sabe que o jogo é pesado, né? O jogo é pesado, mas ele não avança quando o grupo é sedimentado, né, Mauro? Ele não avança. Eu falo assim, a política ela atua de duas formas. Tem essa que ela é praticada de forma intensa, pesada, mas tem ela que ela é uma política, mas ela é mais racional. E eu digo pela eleição do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, entendeu? Ele foi eleito ali num momento difícil aí da sociedade, que a sociedade entendia que tinha que mudar, entendeu? Então, ali não podia acontecer o que fosse, ali não ia mudar essa trajetória. E assim, muitos vereadores aí, entendeu? Governadores, prefeitos. Às vezes o município está sofrendo ali com aquilo ali e muda. O policial não precisa pensar nisso. Ele precisa, de fato, ter essa representatividade. E ele precisa atuar, ele precisa mostrar a cara e dizer, não é porque é o Tatu, é o Gilson, é o Mauro, ou é o Anunciação, ou é o Santiago, ou é outro, entendeu? Que eu não vou ajudar ele. Você não está ajudando ele. Você está dando um voto para a tua categoria lá dentro. Esse você precisa entender. Ele tem os interesses particulares dele, mas o sobrepõe o interesse coletivo. Todo político é assim. Bacana, gente, esse bate-papo aqui especial. Essa pessoa maravilhosa, é uma liderança com toda militância, experiência de vida, experiência profissional. Então, é um conteúdo de relevância que eu acredito que vai ajudar muito, inclusive um norte para a nossa categoria. Isso. E eu tenho uma curiosidade aqui, uma pergunta inesperada para você. Vamos lá. Por que outros estados avançou mais do que aqui? Até porque eu vejo que o estado do Mato Grosso do Sul foi praticamente o protagonista. Foi que realmente teve outros estados, né? Mas tem o Fernando Anunciação, que fez todo um trabalho lá em Brasília para avançar nessas pautas. E por que as nossas pautas acabam não avançando? É governo? É a falta da união? O que precisa ser feito? Mauro, eu vou dizer para você, o primeiro ponto aí foi o que o Fernando fez em Brasília, unificar as entidades de classe. Então, nós precisamos unificar aqui as nossas pautas para seguir, saber o que a gente quer. Então, e o servidor, entendeu? Nós estamos aí passando por um momento difícil por falta de efetivo, complicadíssimo, entendeu? Só que a categoria não soube entender que ela precisa unificar o pensamento dela nesse rumo. E aí você não consegue convencer. Se você não tem a certeza do que você quer, você não consegue convencer. Então, quando a categoria entender que ela precisa avançar e ela precisa convencer a si própria primeiro, para convencer os demais, ela vai avançar. Os estados que avançaram foi assim. Eles primeiro se convenceram da necessidade, aí eles passaram a convencer os demais. E no Mato Grosso do Sul não vai ser diferente. É um estado mais difícil e complicado ainda. Era um estado de coronéis. Assim, na GP mesmo a gente tinha cheio de coronel. Aqui tinha 2 coronel. Aí ficou mais um, entendeu? E aos poucos aí foram abrindo espaço porque nós vivemos num país democrático. Então, e a democracia precisa primeiro é isso, unificar o pensamento e o ideal. Então, eu vejo que nossa categoria ainda precisa se convencer da necessidade que ela precisa ser melhor. Isso é feito através de um trabalho de base, de um trabalho de conscientização, de um trabalho de articulação, seja no sentido da participação direta e indireta, falar um pouquinho das eleições municipais de 2024. Eu acredito que vai ser um divisor de águas. Se a gente tiver preparado para receber, né, esse presente, que é a nossa lei complementar.
Isso. Mauro, eu falo que é basicamente isso aqui. Você hoje nos traz uma condição de expor, dialogar todos esses assuntos, e o policial penal, eles precisam entender que eles precisam ouvir. Às vezes, se ele não concordar, ele precisa te ligar aqui e falar assim: Mauro, eu quero ir lá, eu quero expor meu pensamento. Ou ele tem que ir lá no corredor, às vezes, e falar: pessoal, eu ouvi lá, dialogou, eu penso assim. Justamente isso. Precisa começar a debater o tema, entendeu? E, dentre eles, esse tema da questão das eleições municipais aí, que estão aí prestes a acontecer. Eu quero muito que nós tenhamos aí alguns presentes em vários municípios. Como eu disse para você, se a gente eleger 10 policiais penais aí em municípios diferentes, nós já temos uma base para um deputado federal, às vezes para um deputado estadual, não que às vezes seja policial penal, mas que ele vai sentar ali com 10 vereadores, eles vão dizer a demanda que eles querem trazer ao candidato, entendeu? Se ele interessa em Brasília lutar por essas pautas. Então, aí ele vai construir, vai dizer que se ele quer interesse em si nessa base, entendeu? Nessa construção do nome dele, para ele poder representar entre os interesses dele, os nossos também. Então, é isso aí, é dessa forma que a gente vai avançando. Com certeza, gente, todos os meus amigos, irmãos policiais penais, esse canhão de guerra aqui, ele está pronto. Eu acredito que um debate consciente, um debate com argumentos, para dar visibilidade, protagonismo, está aberto o nosso canal. Isso mesmo, Mauro. E eu conclamo aí todos os policiais penais. No meu caso aí, eu quero dizer a todos os meus amigos, aos clientes que eu tenho lá em Campo Grande, entendeu? As pessoas que de alguma forma estão aqui nos ouvindo, vão nos ouvir ainda, dizer a eles aí que eu quero de alguma forma contribuir muito mais ainda para a nossa sociedade, para o Mato Grosso do Sul, por Campo Grande também. Então, assim, vamos deixar para amanhã os demais assuntos nesse sentido, né, Mauro? Gente, não perca, vai ter mais 2 ou 3 episódios, né? Daqui para amanhã a gente vai ter que dar um jeito aí, nem que tenha que gravar de madrugada. Mas, assim, deixo o espaço aberto a todos, não é o Gilson, o André Santiago, o Tatu, o Rebeca, a todos, desde que venha para fazer um debate sério, um debate com argumentos, né? Um debate de convencimento, de conscientização, o Mauro Podcast está aberto. É isso aí mesmo, Mauro. É dessa forma aí que você traz aí para a sociedade douradense, para toda a população aí do mundo afora, que tem, às vezes, ninguém sabe, né? Se a gente está sendo ouvido fora, entendeu? O que nós temos, o que nós pensamos, o que nós podemos trazer de benefício para a sociedade, e que estamos abertos, né, a ouvir também e ver qual que é o melhor caminho que nós temos que seguir. Então, é dessa forma mesmo, te agradecer esse momento, esse espaço que você me arrumou aqui, em poder estar dialogando, respondendo algumas perguntas suas, e dizer para você, parabéns, tá? Eu não canso de ver quando a gente tem companheiros aí crescendo, com experiências, independente do segmento, entendeu? Crescendo, evoluindo e contribuindo com a população. Te agradeço imensamente, Mauro. Legal, o espaço aqui foi construído para isso mesmo, para dar luz, dar visibilidade, dar protagonismo. Existe todo um espaço de poder, gente. E a gente, que existe as nossas demandas, que existe as pautas da nossa categoria de policiais penais, o espaço vai estar aberto. Isso aqui vai ser uma marca registrada do Mauro Podcast. E eu vou te dizer uma coisa, Mauro, eu tenho acompanhado os seus podcasts, um tema que você está cutucando aqui, que você vai contribuir muito, que eu observei aqui, é a questão das candidaturas laranjas das mulheres.
entendeu? Você aqui no Dourados, aqui, você acha que você trouxe o tema à tona, mas ele vai trazer um destaque tão grande, de fato, que é esse protagonismo da mulher mais sério na política. E isso, você vai ver que isso vai modificar, muita gente vai pensar melhor, entendeu? Se esse é o caminho, entendeu? Porque, de fato, é isso que precisa fazer, entendeu? Nós precisamos, de fato, entendeu? Trazer seriedade para todos os temas, entendeu? Quando se constrói uma política pública, ela precisa ser praticada, entendeu? E essa é uma. A mulher, ela precisa ter a sua representatividade lá dentro, em todos os segmentos, como nós. E ela precisa, e os partidos políticos, entendeu? A sociedade civil precisa entender que ela precisa dar o espaço verdadeiro para ela disputar. E eu observei aquilo ali, eu fiquei olhando assim, o Mauro está cutucando em mais uma feridinha. As pautas da sociedade existem, as mazelas sociais, e para isso existem as políticas públicas. Isso. Então, seja as pautas das mulheres, dos nossos irmãos policiais penais. Isso. E vai estar aberto, com certeza aqui vai ter espaço. É isso aí, Mauro, é isso aí mesmo. Contribui e vamos melhorando, assim, vamos crescendo. Gilson, vou caminhar aqui para finalizar esse papo maravilhoso. Vai ter mais oportunidades, a gente vai, não de forma rasa. Eu acho que quando a gente traz um debate, uma discussão, sempre com autoridade, com profundidade naquilo que está falando, com seriedade, né, principalmente. E se você tivesse algo para falar lá para o seu bairro de Campo Grande, para todos os policiais penais, para Mato Grosso do Sul, Brasil e o mundo, o que você teria agora nesse momento para falar? Justamente o que eu disse agora há pouco. Eu acho que o Brasil, ele precisa de fato saber qual é a pauta principal para ele dar mais um passo, subir mais um degrau da escada. O Brasil, ele passou por um processo difícil, que foi a Lava Jato. Hoje, muitas coisas estão sendo desconstruídas, elas precisam ser reconstruídas de novo, porque a sociedade precisa crescer, o país precisa melhorar, precisa ser transparente. E lá no meu bairro eu falo muito isso. Tudo que eu tenho, que eu construí, está lá. E eu falo para todo mundo ali que a gente precisa cuidar daquilo ali como cuida um filho. A gente tem que cuidar da cidade da gente, a gente precisa cobrar do prefeito como cobra um pai, como cobra uma mãe, que a gente precisa viver melhor. A saúde, entendeu? E quando você incomoda, que eu falo que o verdadeiro papel do político, ele é incomodar com pautas positivas para trazer a melhoria. Então, dialogar, estar sempre ali, alertando, informando, requerendo, solicitando. Então, eu digo para as pessoas ali da minha região, do meu bairro e para toda Campo Grande que eu estou preparado para isso, entendeu? Para dividir um pouco da minha vida com a população. Então, esse é o recado que eu quero passar para todo mundo, que eu estou disposto a dividir um pouco do meu tempo, um pouco da minha vida, para contribuir com todos. Com a democracia melhor. Com a democracia melhor. Independente de sigla partidária, independente de ideologia, realmente trabalhar para o povo e para o povo. Isso. Isso aí, Mauro. Pessoal, agradecer a todos vocês que estão aí na nossa página, que estão seguindo a gente lá no Instagram. Com certeza, o Mauro Podcast vai ser um diferencial, vai ser um divisor de águas. Esse canal ele tem uma sensibilidade no sentido de levar informação, de levar luz, principalmente as pautas que existem da população, da categoria, das mulheres, né, que tem que preencher esse espaço de poder. Outra situação também, Mauro, que vai ser importantíssima aqui, seu papel, é justamente combater as fake news. Porque eu acho assim que toda pessoa que às vezes ela sofre
por algum problema, às vezes por uma disseminação de uma informação ou de uma má informação, né? Um político, principalmente aqui da região, entendeu? Uma pessoa que representa alguém da sociedade, entendeu? De uma entidade de classe, entendeu? É justamente aqui abrir o espaço para dialogar, como você falou, fazer a pergunta tete a tete e a pessoa responde, entendeu? Porque a gente tem que viver na base da verdade, da seriedade, né? Então, é justamente isso também. Eu vejo que você também vai exercer aqui para Dourados, aqui, para essa política desse ano aqui, justamente isso, entendeu? Trazer, de fato, a verdade, trazer o que, de fato, o político pensa, entendeu? Porque o político, para sentar aqui, tem que vir com seriedade, que ele vai ter que dizer para a população o que ele sente, o que ele quer de bom para todo mundo, né? E se ele está sendo cometida alguma injustiça com ele, ou se foi cometido, também ele vai ter o espaço dele para ele poder responder e dizer para ele o que aconteceu e a grande verdade, né? Então, esse papel protagonista também seu aqui também é de combater essas fake news. Com certeza. Quando chega a época da política, é feito todo um assassinato de reputação, uma desconstrução da imagem da pessoa. Às vezes são até matérias pagas, né? No Isso. sentido de acabar com a vida profissional, com a vida familiar, com a própria reputação da pessoa. E, Mauro, você tocou num tema muito legal aí, sabia? Que eu acho que você seria um divisor de águas aí, quando aparecer alguma injustiça em Dourados ou alguma matéria nesse sentido aí também, buscar a informação verdadeira e aqui, postar aqui e dizer, de fato, se ela é verdade ou se ela é mentira, né? Porque precisa, de fato, justamente é isso, entendeu? Trabalhar contra essas desconstruções de reputação, né? Que às vezes a pessoa é o ideal para estar ali para representar a sociedade douradense, entendeu? E por interesse de alguém ali vai ali e tenta prejudicar ele. Então eu acho legal você de alguma forma também aí tá, quando você vê isso, abrir o espaço para o político aí, ou para o candidato, entendeu? Para ele dizer o que ele pensa e qual a injustiça às vezes que ele está cometendo com ele. Com certeza, nosso espaço vai ter o direito de resposta. É bacana. Esses dias eu teve alguns temas assim polêmicos e eu convidei o presidente da Câmara de Vereadores, né, o Laudir Monareta, para vir aqui fazer um podcast. Convidei todos os vereadores e foi convidado também todos os pré-candidatos ou uma pessoa que se sentisse à vontade para estar fazendo esse bate-papo, claro, sempre com respeito, sempre com argumentos, não assim, vir com assunto raso que não vai agregar em nada, né? Então, esse espaço assim sempre vai estar aberto. Legal. Esse tipo de discussão. Isso aí. Então, gente, meu muito obrigado, vou aqui me despedindo e um abraço a todos. Vai ter novidade essa semana, vai vir várias pessoas que exercem uma liderança, um protagonismo, né? Tem o Vanderlei Miguel, radialista, comunicador na área do esporte, o Oswaldinho Duarte também, Loreni Giordani vai estar aqui trazendo um tema muito importante a respeito das lutas das mulheres. A Grazi, a empreendedora da intimidade, vai estar fazendo aqui um bate-papo. Tatiane Valentini, a terapeuta, vai estar também aqui no nosso espaço. Então, aqui é uma infinidade de assuntos, sempre conteúdo de relevância. E você, empresário, você, comerciante, mulheres na área do empreendimento, os empreendedores, é um canal aberto onde você pode vir aqui. Agora, hoje, a gente inaugurou o nosso estúdio fotográfico, muito bacana, que vai ser, quem aí está pretendendo ser pré-candidato, né? É um local onde você vai ter toda uma estrutura técnica, equipe técnica para estar atendendo. Então, venha conhecer Mauro Podcast e vou me despedindo por aqui. E não vai faltar oportunidade, a gente vai fazer outros 2 ou 3 episódios de hoje para amanhã, né, Gilson? Isso. Vai ser muito bacana. Então, acompanhe a gente lá, Mauro Podcast, lá no nosso YouTube. Não esqueça lá de apoiar, acionar o sininho, se inscreva no nosso canal, compartilhe. É uma forma de estar fortalecendo todo esse trabalho de divulgação que está sendo realizado em Dourados e região. Vai no nosso Instagram também, acompanhe a gente lá pelas redes sociais, vai no Story.
Então, vou aqui agradecendo a todos vocês, um abraço e meu muito obrigado.